E aí, bom dia, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando da Graça e o quadro devocional Casa da Graça. Hoje, 7 de novembro, é uma continuação do de ontem. Ontem fui falando sobre um relatório de incredulidade, um relatório desacreditado, e hoje é exatamente um relatório, um bom relatório. E o texto continua sendo Números 13, versículo 30, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Números agora capítulo 14, versículos de 6 a 9. E Josué e Caleb falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra por meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não temais. Como nós vimos no vídeo passado, Moisés mandou o povo espiar a terra que Deus tinha de antemão prometido a eles, e tudo que eles tinham que fazer era crer naquilo que Deus falou e tomar posse da terra, se posicionar e crer que Deus faria o restante. Mais de 12 espias 10 trouxeram um relatório desacreditado. Eles infamaram o povo, eles influenciaram de forma negativa as pessoas para, em vez de crer no que Deus disse, vissem apenas a realidade dos gigantes, da sua realidade natural. E enfim, aquelas pessoas não entraram na terra. Só que haviam dois, Josué e Caleb, de quem a Bíblia diz que eles tinham outro espírito. Não é que existia uma entidade diferente, uma presença diferente neles. Eles estavam debaixo de um espírito de fé. E o espírito de fé, ele é evidenciado por aquilo que nós falamos. E eles disseram: não, nós não vamos ser rebeldes ao Senhor. Deus disse que nós possuiríamos essa terra e nós vamos possuir. E eles tentaram inflamar as pessoas de forma positiva, dizendo: não, nós os comeremos como se fosse pão, porque retirou-se deles a sua proteção. Deus está conosco. Eles sabiam que não tinha necessariamente a ver com aquilo que era natural, mas exatamente tinha a ver com Deus trabalhando, com Deus operando por eles, com Deus cumprindo aquilo que havia prometido. Esse é o tipo de relatório, é o tipo de palavra que deve sair da minha e da sua boca. A fé, ela não nega os fatos. Josué e Caleb não negou que haviam gigantes, que aquela terra era uma terra que estava preparada inclusive para embates, para guerra. Eles não negou isso. A fé não finge que as coisas não estão acontecendo. A fé se posiciona, falando o que crê, para suplantar as oposições. Por isso que a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Ser mais que vencedores não é não ter embates, não é não ter vitórias. Ser mais que vencedores é vencê-las por fé naquilo que Deus falou. Então a palavra de hoje é um bom relatório. Diante das coisas que se opõem a nós, diante dos gigantes, porque eu sei que existem gigantes que hoje fazem frente à sua vida e que se opõem a ti e a mim, para que a gente não entre na terra prometida, no lugar que Deus tem para nós. Eu quero dizer, quando essas coisas se levantarem, usemos uma linguagem de fé, falemos aquilo que a gente acredita, não só enchemos a nossa própria alma de fé, mas aqueles que nos ouvem sejam motivados pela fé que já alcançou o nosso coração. Amém? Faça um relatório negativo. Quer saber o resultado disso? De toda essa geração, só apenas esses dois homens, Josué e Caleb, que mantiveram um relatório de fé, entraram e possuíram a terra. Entremos e possuamos a terra, falando aquilo que cremos, falando não o que vemos, mas o que cremos. Deixa eu dizer que as coisas que se veem são temporais, são as que não se veem que são eternas. E eu e você fomos chamados para viver por fé, e a fé é a convicção das coisas que se esperam, mas não se veem. Amém? Essa é a palavra de hoje. Seja abençoado praticando essas verdades, e até o vídeo de amanhã aqui no canal Acessando a Graça e no quadro devocional Casa da Graça. Seja alimentado.